Meus amigos, Paulo Baia, o homem do gol do acesso, acertou com o Ceará, está chegando aí no Vozão nos próximos dias. Também temos atualizações sobre Lautaro Dias, sobre Vina, joga ou não joga contra o Bragantino. E também vai chegar lateral esquerdo, que história é essa? Você confere tudo por aqui, depois da vinheta, e é o tempo que tu deixa o teu like. Cuida! Bora, meus amigos, para mais um videozinho rápido por aqui para passar as últimas informações sobre o Vozão. Pedir antes de tudo para que você deixe seu like, meus amigos, deixe seu like que é de graça, não custa nada. Tá com o dedo no like, tá com o dedo no hype também. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Vozão aqui no Ceará Mil Grau, beleza? Minha galera, Paulo Baia é o novo contratado do Ceará. O menino Horácio está voando, tá? Mais uma vez, o menino Horácio trouxe aí em primeira mão que o Paulo Baia acertou com o Ceará. Todas as contratações, na verdade, o menino Horácio deu em primeira, deu furo lá, ele 1000 vezes, mas o menino Horácio tá dando furo, meu amigo, a torta da direita. Todas as contratações o homem cravou e de fato fecharam, tá? Então temos até agora como contratados Vina, Zanocelo, Paulo Baia e Rodriguinho. Em relação ao Paulo Baia, chega por empréstimo do Primavera, tá? Empréstimo aí até o final do ano. Não temos informações ainda sobre opção de compra, sobre obrigação de compra em caso de metas atingidas, mas o que a gente tiver de atualização a gente traz aqui para vocês, beleza? Em relação a Paulo Baia, é um jogador que na minha visão, na minha opinião, é um jogador interessante, mas não é aquele cara que chega para mudar o patamar do nosso ataque, muito menos mudar o patamar do time. Já falávamos aqui em outras lives, em outros vídeos. É uma contratação, um tipo de contratação que aparentemente a diretoria do Ceará, o departamento de futebol do Ceará, traçou para esse ano. Contratação de um cara que tem ali uma média de idade boa, um cara que já foi destaque em temporadas recentes ou temporadas, né, passadas aí. No caso do Paulo Baia, o Ceará, eu vejo trazendo o Paulo Baia muito mais pelo que ele fez pelo Goiás no ano passado, que inclusive a gente soube que o Ceará até tinha interesse no Paulo Baia no início dessa temporada, mas o Ceará traz o Paulo Baia muito mais pela temporada passada, onde ele foi muito destaque no Goiás, inclusive jogando com o Dieguinho, 19 gols, 6 assistências, jogou muito na Série B, de fato fez muita diferença, inclusive fez o tal do gol do nosso acesso. Claro que a gente sabe que, né, não foi o Paulo Baia que foi responsável pelo acesso do Ceará. O Ceará fez uma arrancada absurda, uma campanha muito boa, fez a pontuação necessária, com seus méritos subiu. Mas se não fosse o tal do gol do Paulo Baia contra o Novo Horizonte na última rodada, o Ceará não estaria na Série A, isso é um fato, né? O tal do gol salvador. Então, obrigado, Paulo. Já chega com essa cancha aí, tá? De ter feito o tal do gol do acesso. Mas assim, é um jogador que tem uma boa característica de drible, um pontinho esquerda por ali, também tem uma característica de um chute de média distância interessante. Eu já coloquei em outro vídeo highlights aí, mas eu vou colocar novamente aí para vocês conferirem. É um jogador que tem uma característica interessante de drible, tem um chute a média distância interessante, tem uma boa pisada na área, até porque a gente percebe aí pelos gols que ele tem, né? São bons números para atacante, tá? Para um ponta, 19 gols aí, por mais que seja uma amostragem grande de jogos, são números interessantes. Mas assim, chega, eu acho que para agregar, a gente já falava aqui várias vezes, o Ceará, além de não ter qualidade, não está tendo quantidade, e pelo menos agora estão chegando peças que a gente vê que talvez não sejam peças que mudem o patamar do Ceará, não sejam aqueles jogadores que a gente olha assim, pô, cara, esse cara vai chegar, vai vestir a camisa, vai ser titular, vai ajudar demais o Ceará. Talvez de cara não sejam essas opções, mas são opções que eu acho que dentro do que foi traçado pela diretoria, dentro do perfil, eu acho que são movimentações que fazem sentido e que tem tudo para agregar. Rodriguinho, destaque da Série B ano passado, é um cara que chamou muita atenção, inclusive foi sondado por clubes do exterior, foi captação do Cruzeiro, ele não teve muita chance, muita minutagem no Cruzeiro, contratado pelo Ceará. Paulo Baia também já tem um pouco mais de idade, mas ainda está na idade boa, foi contratado pelo Fluminense por empréstimo, né? Diferente de Rodriguinho, mas uma captação do Fluminense. Não teve muitas chances lá, só para ressaltar também os números dele, tá? 17 jogos no Fluminense, 2 gols apenas e apenas uma assistência. A torcida do Fluminense, inclusive, né, diz muito, um cara que, pô, é super esforçado, nunca faltou correr, nunca faltou dar a vida dentro de campo, mas que infelizmente não vingou, né? Não teve muita sequência por aqui. E aí é contratado pelo Ceará e a gente torce e espera muito que dê certo, né? Aquele tipo de contratação que aparentemente a diretoria traça para trazerem jogadores que vejam o Ceará como vitrine, né? Jogadores que estejam com fome, jogadores que, né, queiram ali dar um passo além na carreira, e o Ceará de fato é uma ótima vitrine. Um clube de Série A, um clube emergente, um clube organizado, um clube que tem um potencial de chegar e de repente,
numa Sul-Americana, numa pré-Libertadores, se continuar numa consistência boa. E aí o Paulo Baia chega para ajudar nesse quesito e chega aí na ponta esquerda que a gente está com uma certa deficiência. Pedro Henrique não está muito bem, Fernandinho se machucou, então o Paulo Baia chega aí para ajudar nessa ponta esquerda. A gente espera que já esteja disponível, assim como o Rodriguinho, para o próximo jogo do Vozão aí, diante do Bragantino, beleza? Mas na minha opinião, a contratação dentro dos moldes que a diretoria traçou, interessante. Eu queria mais, eu esperava mais como torcedor? Sim, esperava aquele cara, a gente já comentou várias vezes. Pô, tem que chegar um cara que seja titular. Perante as informações que a gente teve, diante de várias negativas, o Ceará infelizmente não pôde trazer. Não é um Brian Ramírez, por exemplo, que a gente veria ali, pô, um cara que tem um baita potencial, que tá na seleção do Equador, que tá deitando e enrolando na LDU, jogando Libertadores. Não é esse cara. Mas eu acho que tem potencial para ajudar, assim como, por exemplo, o Rodriguinho. E agora aproveitar e falar também sobre Lautaro Dias. Quais as atualizações e informações que a gente tem sobre Lautaro Dias, tá? Lautaro Dias tem tudo certo em relação a vir para o Ceará, tem a liberação do Cruzeiro, que antes não tinha. Antes o Cruzeiro não aceitava liberar de jeito nenhum, tinha que fazer a venda, até para tentar recuperar o dinheiro, né? Mas o Cruzeiro aceitou, diante de uma negociação ali, em alguns moldes, emprestar o jogador ao Ceará, mas o grande BO da questão é o salário, meus amigos. Assim como o Pedro Raul, que estava meio encostado ali no Corinthians, serviu para o Ceará, veio para o Ceará pagando metade do salário, o Cruzeiro deve querer também fazer algum tipo de divisão, mas isso é um grande empecilho, tá? Na negociação, é uma negociação vista como difícil, mas Lautaro Dias ainda continua em negociação com o Vozão. E caso feche, a gente basicamente fecha a nossa janela de transferências pelo que a gente tem de informações, meus amigos. Diante até do que foi dito também, tá? Apesar de saídas e não reposições, por exemplo, Ramon Menezes saiu, não tivemos reposição na zaga. A gente até falou aí sobre Marlon, deu uma polêmica e tal. Eu acho que precisaria de uma reposição na zaga. Mas a diretoria, aparentemente, pelo que a gente tem de informação, não vai trazer outro zagueiro. Lateral esquerda, extremamente defasada. A gente tem praticamente um lateral esquerdo. Outro lateral esquerdo, meus amigos, é lateral de, com todo respeito, a pessoa, mas ao jogador, é lateral esquerdo de time de meio de tabela de Série B. E olha lá, Nicolas vem muito mal, não agrega em nada, nem ameaça a titularidade de Matheus Bahia, então não há competitividade na lateral esquerda. O Ceará também não vai trazer outro lateral pelas informações que a gente tem. O Ceará, inclusive, não procurou Lucas Esteves, tá? Surgiu essa informação ontem, a informação que não procede, não procurou Lucas Esteves, beleza? Caso venha o Lautaro Dias, a gente praticamente fecha a janela com Vina, com uma reposição de saídas, de duas saídas do meio campo, né? Rômulo e Recalde saíram. Vina chega como reposição, como pontas, Rodriguinho, Paulo Baia e Lautaro Dias, além também de Zanocelo. Lautaro Dias, caso feche, tá? Só para deixar claro. Mais uma vez, né? Uma negociação tratada como difícil pela questão da divisão salarial. E Zanocelo, que é o tal do volante aí que o Condé tanto pedia, que o Condé tanto queria um volante alto aí, que tem um bom passe. Basicamente, a gente fecha assim a janela. Se for assim, cara, eu acho que é uma janela que tem ali um certo critério, mas que é uma janela ok, não é nada de demais. Eu acho que a gente basicamente repôs quantidade, não trouxe tanta qualidade assim para destoar, para ser algo de demais no elenco. Mas pelo menos a gente volta a ter opções e o Condé volta a ter peças e peças diferentes para movimentar o time, né? No último jogo, o Condé teve que improvisar lá Nicolas e Matheus Bahia diante do Palmeiras no Allianz. Isso é um absurdo para o time que está na Série A. Por fim, em relação ao Vina, rapaziada. Vina vai jogar contra o Bragantino? Não vai jogar? O que a gente tem de informação é que o Vina ainda se recupera fisicamente, por não jogar há mais de 2 meses, por estar num futebol que não tinha tanta intensidade, como a gente já falou aqui várias e várias vezes. Então, Vina não deve jogar Ceará diante do Bragantino, tá? Não deve reestrear no caso, diante do Bragantino, mas a gente espera que, pelo menos Paulo Baia chegando aí nos próximos dias. Rodriguinho já está na capital, já está treinando com o grupo. Zanocelo, propriamente, também vinha há um tempo sem jogar, mas eu creio que dê tempo de se recuperar. A gente espera ter pelo menos essas 3 peças aí para reforçar o Ceará no próximo jogo diante do RB Bragantino na Arena Castelão, sábado às 4 horas da tarde. Beleza? Então, minha rapaziada, é isso. Pedi mais uma vez aqui para você, tá com o dedo no like, não custa nada para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar cada vez mais alvinegros e alvinegros. Se você está pela primeira vez aqui ou pela segunda, terceira, ainda não é inscrito, meu filho, não perca tempo não. Se inscreve, ativa o sininho que você vai acompanhar tudo sobre o Vozão por aqui. Lives, resenha, vlogs, fuleiragem, tudo do véi. Você acompanha aqui no Ceará Meu Grau. Beleza? Tamo junto. Até a próxima, até qualquer momento. É nóis. Falou!